Boa noite. O novo chefe da Polícia Federal garante continuidade no combate à corrupção. Mas critica a Procuradoria-Geral da República na investigação sobre o presidente Temer. Um delator acusa o governador do Rio de receber quase 5 milhões de reais em propina. Luiz Fernando Pezão, do PMDB, nega. O Palácio do Planalto confirma o nome do novo ministro das Cidades. A criação de vagas com carteira assinada atinge o maior nível do ano em outubro. E a retomada da indústria do petróleo gera expectativa de 500 mil de novos empregos. O CPF passa a ser obrigatório no imposto de renda para brasileiros a partir dos 8 anos. O ditador de Zimbábue se recusa a renunciar e se torna alvo de impeachment. E morre o psicopata Charles Manson, que ordenou uma das chacinas mais chocantes do século XX. Agora, no Jornal Nacional. Morreu nos Estados Unidos aos 83 anos o psicopata Charles Manson, responsável por um crime que marcou o século XX, no fim da década de 1960. Suas seguidoras brincavam nos corredores do tribunal. E aos 35 anos, sendo levado a júri, Charles Manson sorria. Negou tudo até a morte. Nessa casa em Los Angeles morava Sharon Tate, uma das mais belas atrizes de Hollywood nos anos 1960. Casada com o diretor de cinema Roman Polanski. Os dois esperavam um filho havia 8 meses e meio, quando a polícia encontrou uma cena brutal. Sharon Tate e mais 4 pessoas esfaqueadas. Polanski não estava em casa na hora do crime. Nas paredes, escritas em sangue, as palavras "Morte aos porcos" e "Helter Skelter". This is where they lived. A investigação da polícia levou até um set de cinema abandonado no meio do deserto, onde moravam Charles Manson e sua seita, que chamava de família. Em sua maioria, meninas de classe média que tinham acabado de sair de casa, que ele doutrinava para promover uma guerra racial. Misturava filosofia hippie, cientologia, o livro bíblico do Apocalipse, escritos de Adolf Hitler e até canções dos Beatles. Ele pregava que o álbum branco da banda inglesa era um manifesto da supremacia branca e usou a música Helter Skelter como lema, que depois se viu gravado em sangue. Tanto na casa de Sharon Tate como na do casal LaBianca, na noite seguinte, também mortos pela família Manson. Ele queria que esses assassinatos fossem atribuídos a negros, mas não deu certo. Os crimes bárbaros marcaram o fim do sonho de paz e amor na Califórnia da era hippie. Em junho de 1970, ele foi levado a julgamento, junto com Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten. Manson nunca esteve presente no momento dos assassinatos. Do lado de fora, os seguidores protestavam. Charles Manson foi condenado à morte por 9 assassinatos. Aí depois o estado da Califórnia aboliu a pena de morte e a pena dele foi trocada para prisão perpétua. Na cadeia, aprendeu a tocar violão e ainda lançou discos e ampliou ainda mais seu espaço sinistro na cultura americana. Uma de suas músicas foi gravada pela banda Guns N' Roses. O músico Marilyn Manson pega emprestado o nome artístico metade de Marilyn Monroe e metade de Charles Manson. Além de filmes e documentários inspirados nele, tentou liberdade condicional várias vezes. Morreu sem conseguir e com uma suástica talhada na testa. Enterrada com ele, uma era. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra e de todos os cantos do Brasil em que essa data de hoje foi celebrada, nenhuma é mais simbólica do que um parque da Serra da Barriga, em Alagoas. Vamos ver. Eu estava procurando alguma vaga que tivesse a ver com criação, com criatividade. Eu trabalho em propaganda há 18 anos. Quando eu olhei à minha volta, eu não vi um negro na minha frente, não vi nada. A agência de publicidade resolveu fazer uma seleção para contratar apenas estagiários negros. A primeira etapa foi aqui nessa sala da seguinte maneira. Os recrutadores sabiam apenas o nome
e a idade dos candidatos. Naquele momento não importava a formação nem onde eles moravam. Os selecionados passaram em algumas dinâmicas e só depois disso o currículo deles foi revelado. Quando você vai numa entrevista normal, tem estudantes com condições financeiras muito melhores do que a sua. Não significa que eles são mais competentes, eles só têm mais um currículo. Em 2005, o percentual de jovens pretos e pardos nas faculdades era de 5,5%. Com a política de cotas, mais que dobrou 10 anos depois. Mas ainda assim, é metade do número de universitários brancos. Se eu só procuro profissionais em 2 faculdades, que são as faculdades chavões, por assim dizer, dentro da minha área, eu só vou obter sempre os mesmos profissionais e, por consequência, eu vou ter sempre só os mesmos olhares. O que a gente tem que fazer hoje é você encontrar a meritocracia dentro da diversidade. Os pretos e pardos são mais de 50% da população economicamente ativa do país, mas ocupam apenas 6% dos cargos de gerência e menos de 5% de diretores ou presidentes. É o que mostra uma pesquisa feita com mais de 500 empresas. Se a gente continuar no mesmo ritmo de práticas e políticas que a gente está realizando hoje, essa desigualdade no mundo empresarial só vai ser reduzida daqui a 80 anos. Patrícia fundou uma consultoria para combater a desigualdade racial nas empresas e diz que, mais do que uma tendência, é uma necessidade econômica. Quanto mais profissionais negros você tiver no seu time, maior é a sua chance de vender mais, de ter uma maior participação no mercado, de poder alcançar mais clientes. Aqui existe um grupo de diversidade preocupado com o crescimento dos funcionários negros. A gente procura falar abertamente com os negros sobre esse tema, de aproveitar que a empresa oferece oportunidade de desenvolvimento e agarrá-las e acreditar que eles também podem chegar lá. Com mais de 2 décadas de profissão, Flávia é gerente de projetos numa multinacional de tecnologia e uma referência. Que dentro eu nunca me senti menor. Muitos negros ainda que não enxergam as oportunidades, até onde eu posso chegar. Então, a ideia é fugir dos estereótipos e mostrar possibilidades. A gente viu aí uma reportagem sobre a realidade da presença dos negros brasileiros no mercado de trabalho. Mas o que a Renata estava chamando era uma reportagem sobre o local que é simbólico para a celebração desse Dia da Consciência Negra, que fica na Serra da Barriga, em Alagoas. Era bem cedo quando as primeiras rodas de capoeira se espalharam pelo Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga. As comemorações começaram com uma salva de tiros e oferendas a Zumbi dos Palmares. O Quilombo dos Palmares é considerado o maior refúgio da história da escravatura no Brasil. Daqui da serra, o líder Zumbi controlava as ameaças que partiam de baixo e agia quando preciso. E por isso as homenagens nesse lugar têm uma simbologia muito forte. É uma energia diferenciada, porque aqui foi palco de lutas, de choro, de lágrima, de resistência e, acima de tudo, é um lugar onde, para nós, é sagrado. Os mirantes viraram sala de aula para esses estudantes de Alagoas. Que é símbolo da resistência negra, é um patrimônio histórico e os nossos alunos nunca vieram aqui. Então, é importante que eles venham, que conheçam esse lugar. As celebrações encantaram turistas de várias partes do país. É diferente, era uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, na verdade, me achei muito sortudo por ter vindo aqui exatamente, passar as férias exatamente na semana que estava acontecendo isso tudo. E, nossa, estou deslumbrado com tudo que está acontecendo aqui. Todos os anos, o Parque da Serra da Barriga recebe em média 20 mil visitantes. É o único da América Latina criado para a preservação da cultura negra no país. E esse mês foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Mercosul. Nós queremos contar ao Brasil e ao mundo a história desse quilombo, o maior quilombo do mundo, né? O maior quilombo das Américas. O Brasil precisa conhecer Dandara, Gangazumba, Zumbi, os nossos heróis e heroínas. Pelo 7º mês seguido, o número de empregos com carteira assinada aumentou no Brasil. Em outubro, surgiram mais de 76 mil vagas, o melhor resultado do ano. Segundo o Ministério do Trabalho, as contratações temporárias de fim de ano colaboraram. O comércio foi o setor que mais contratou.
Analistas do mercado de trabalho estimam que a indústria do petróleo vai ajudar a produzir 500 mil de empregos nos próximos 5 anos, principalmente por causa do pré-sal. Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio. Todos os dias, centenas de passageiros se apresentam para o embarque, trabalhadores do petróleo. Antes de fazer a reportagem, a gente precisa vestir esse macacão, que é um equipamento de segurança. É isso aí, estamos prontos. Vamos lá. Decolamos em direção ao campo de Lula, na Bacia de Santos. Cerca de 500 pilotos e copilotos de helicóptero trabalham nessa indústria, além de centenas de comissários, técnicos e mecânicos de aeronave. 1h10 depois, vemos o navio-plataforma Cidade de Itaguaí, um gigante do tamanho de 3 campos de futebol. 20 plataformas como essa devem entrar em operação no pré-sal até 2021. Cada uma pode produzir 150 mil barris de petróleo por dia. O navio é conectado a 6 poços produtores. As reservas estão a 7 quilômetros de profundidade. O navio é todo dividido em módulos. Essa é uma unidade geradora de energia elétrica, capaz de iluminar uma cidade de 250 mil habitantes. Aqui dentro tem mais de 21 mil equipamentos, quase todos controlados à distância. Por isso são necessários profissionais altamente especializados, engenheiros, mecânicos, técnicos em eletrônica e gente disposta a passar todo mês 2 semanas longe de casa. A Bruna já se acostumou ao revezamento. A gente tenta amenizar a distância da família, a distância de casa, dos amigos, o confinamento, sendo amigos, né, e sendo realmente uma família aqui a bordo. Menos de 10% da tripulação é de mulheres. A Carla testa o óleo do pré-sal. O óleo daqui é excelente. No coração do navio tem engenheiros e técnicos. No convés, equipes de emergência e de manutenção. O pessoal da pintura luta contra a ferrugem. Um batalhão que precisa comer. São 40 mil refeições por ano. O Zé Ricardo lava a louça. Vale a pena estar levando o sustento para casa. Nos últimos anos, o setor já perdeu quase 500 mil de empregos. Mas leilões de novas áreas de exploração devem aquecer o mercado. Para cada $1 bilhão de investimento, 25 mil e poucos empregos são gerados. Então a gente imagina, fazendo uma conta rápida, que nos próximos 5 anos, não é de forma linear, mas a gente vai ter aí perto de 500 mil empregos novos sendo gerados. E você, já pensou em trabalhar numa plataforma? No início você vai encontrar muitos desafios, né? Até você se acostumar com essa rotina. É legal, assim. Eu gosto muito, curto muito. Essa retomada do setor do petróleo vai ser ótima se, além de abrir vagas, tantas vagas no mercado de trabalho, ajudar também a baratear os combustíveis. Na semana passada, houve protestos em Goiânia contra o que os consumidores consideram um abuso, inclusive com suspeita de combinação de preços entre os postos. A gente mostrou aqui no Jornal Nacional. A média de preços por lá é uma das mais altas do Brasil, isso em Goiânia. Mas em outras cidades, um olhar atento às bombas também pode provocar sustos. O posto, o frentista e a bomba de combustível. Tudo muito parecido em qualquer lugar, menos o preço. Muita diferença. É verdade. E você sabe onde o brasileiro anda pagando mais pela gasolina? A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, pesquisa os preços toda semana. Entre os dias 12 e 18 deste mês, quem pagou pela gasolina mais cara do país foram os moradores de Rio Branco, no Acre. Seguidos pelos goianos, que andam até protestando. E em terceiro, os cariocas. Aliás, essa terceira casa, depois da vírgula no preço, dizem que é para aumentar a concorrência e não ter aquela arredondada para cima. Mas voltando ao preço, você sabe por que tanta diferença? Por que disso? Este professor de economia lista alguns dos principais motivos para tanta diferença. O tributo, que é estadual, o ICMS, que é diferente de estado para estado. Nós temos a adição de álcool, que é obrigatória e que tem preços diferenciados em função de centros produtores, frete, etc. E temos também uma questão fundamental, que é a questão da concorrência em cada local. Dentro de uma mesma cidade, os preços também variam bastante. A gente está até mais acostumado a perceber, mas nem sempre o quanto. Em São Paulo, a diferença entre o posto mais caro e o mais barato chega a 27%. Aqui no Rio,
a 20%. Entre os postos pesquisados pela ANP, na capital paulista paga mais caro quem abastece num posto que fica no Parque Anhanguera, na Zona Norte. Dali, para chegar ao mais barato, tem que rodar pelo menos 24 quilômetros. E abastecer num posto que fica na Vila Firmiano, na zona sul da cidade. No Rio, o mais caro e o mais barato estão a quase 29 quilômetros de distância. No bairro do Flamengo, na zona sul, o litro sai a 4,784. Em Vila Valqueire, na zona oeste, o motorista paga 3,979. O professor de economia diz que custos com o imóvel, dependendo da localização, e funcionários explicam em parte. Mas ele afirma que a falta de concorrência é a maior inimiga do bolso do motorista. A sociedade tem que estar alerta a qualquer abuso e prática que seja uma prática predatória em relação à concorrência. Existem centros urbanos onde a área ficou tão cara que poucos postos de gasolina sobraram, então a concorrência em determinadas regiões é muito baixa. A saída é rodar atrás do melhor preço, ou fazer como o Fábio, só que ele radicalizou. Eu não ando, esse carro aqui tem 6.000 rodado, cara. Eu fico mais parado do que ando. Na maioria das vezes? Eu vou a pé, filho. Eu vou a pé, mano. Faz bem para a saúde também, né, Maju? Para a natureza também, né? Boa noite. O que você destaca para amanhã? Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, a terça-feira está recheada de avisos. Bonner, o mais preocupante vai lá para Minas, como a região da Zona da Mata, onde há risco de chuva intensa e volumosa. Nessa outra área laranja aqui, que engloba o restante de Minas, aqui, Triângulo Mineiro, passando por grande parte de Goiás, Mato Grosso, centro-leste lá do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul e São Paulo, também pode chover forte, aquele pacote completo, com raios, rajadas e granizo. E pode ter muito volume, ou seja, pode chover bastante lá em BH, 29 milímetros, também em Governador Valadares e em Juiz de Fora. Chove um pouco menos, mas é bom cuiabanos, brasilienses e o pessoal lá de Porto Velho pegarem o guarda-chuva, assim como paulistanos, cariocas e capixabas. Em Vitória e no Rio, a chuva deve dar as caras logo cedo, logo cedinho, ficar grudada até a noite, 29 graus de máxima nessas capitais. Aqui em São Paulo, chuva chegando à tarde, Bonner, e pode ser chuva forte e volumosa, 36 milímetros aqui na capital paulista. E por que tanta chuva, Maju? Olha isso aqui, Bonner, olha essa imagem. Eu estou chamando disso aqui da fantástica fábrica de chuva, porque é impressionante. São vários sistemas, uma senhora engrenagem aqui. Olha, tem esse sistema aqui fazendo o ar se movimentar no sentido anti-horário, lá no alto da atmosfera. Outro também lá no alto da atmosfera fazendo o ar girar no sentido horário. Tem mais uma frente que está estacionada aqui no sudeste. Isso tudo bota em ação aquilo que os meteorologistas apelidaram de ZACAS, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, um potente corredor de nuvens carregadas que fica entre o norte e o sudeste, permanece no pedaço por mais de 4 dias e descarrega a água por onde passa. Aí tem mais, viu? Além dessa frente estacionária que eu mostrei, tem uma nova frente fria vindo lá da Argentina, deve chegar ao sul do país. Amanhã vai virar o tempo na região, pode chover por lá e também no Nordeste. Agora, no Nordeste, no norte do Pará, Amapá, em grande parte aqui de Roraima, aí sim, sol em tempo integral, tempo firme. Aliás, em alguns pontos aqui da região Nordeste, é a secura que vai dominar. Sol o dia inteiro e calor em Natal e em Belém. Em Curitiba, volta a chover, temperatura bem amena por lá, 25 de máxima. Bonner. Maria Júlia Coutinho, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Ondas de até 6 metros dificultam as buscas do submarino argentino desaparecido desde a semana passada. Mas a Marinha da Argentina suspeita ter captado sinais do San Juan. Sonares detectaram ruídos compatíveis com os de ferramentas batendo no casco do submarino, o que poderia ser uma tentativa da tripulação de pedir socorro. No último contato, na quarta-feira, o comandante do San Juan avisou que tinha problemas no sistema de baterias e recebeu ordem para seguir diretamente para uma base em Mar del Plata. 44 pessoas estão no submarino. A única mulher da tripulação é a oficial de comunicações Eliana Maria Krausic. A onda de imigrantes venezuelanos em busca de trabalho aqui no Brasil produziu mais de um impacto social nas ruas de Boa Vista, capital de Roraima.
Alguns oferecem serviços, outros vendem um pouco de tudo. Assim, centenas de venezuelanos levam a vida nos cruzamentos de Boa Vista. Mas nem sempre eles conseguem ficar. Nesta ação, eles tiveram que sair sob a escolta de guardas municipais armados. Os produtos foram recolhidos. Mesmo sem resistir, os estrangeiros foram revistados. As ações têm acontecido com frequência nas ruas de Boa Vista e o alvo, os imigrantes. Além de apreender produtos e proibir a permanência desses estrangeiros, a Prefeitura da capital também não permite que eles durmam em praças e espaços municipais. A Prefeitura de Boa Vista informou em nota que os venezuelanos atrapalham o trânsito e deixam a população constrangida. E o serviço, para ser praticado, ele tem que ter uma segurança e um interesse de quem é alvo daquele serviço. Então, aqui no caso, não tem segurança nenhuma. Os condutores não têm interesse nesse tipo de serviço. Nas ruas, o assunto divide opiniões. Eu acredito que, para retirar, teria que dar uma outra condição. Teria que proporcionar uma outra forma de gerar renda para esse pessoal todo. Eu acho que é muito feio, assim, envergonha muito a cidade, fica muito feio. Acho que teria que ter uma outra possibilidade para eles poderem trabalhar, fazer outra coisa, a não ser isso aqui. Este professor de Relações Internacionais explica que a medida pode ter outro efeito. Você pode marginalizar ainda mais essas pessoas, deixando espaço para criminalidade, para outras ações assim, que aí sim, muito mais lesivas para a população do que a atividade no semáforo. Em Boa Vista, os 2 abrigos para venezuelanos pertencem ao governo do estado e estão superlotados. A prefeitura não tem programa de acolhimento para estrangeiros. Em menos de 2 anos, mais de 16 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima. Eles fogem da crise no país vizinho. A seguir, o CPF passa a ser obrigatório no imposto de renda para brasileiros a partir dos 8 anos. O novo chefe da Polícia Federal garante o foco no combate à corrupção. Mas questiona a rapidez da Procuradoria-Geral da República na acusação ao presidente Temer. A partir de agora, todo recém-nascido brasileiro vai receber certidão de nascimento com o número do CPF. E o cadastro de pessoas físicas vai ser obrigatório para crianças a partir de 8 anos declaradas como dependentes no imposto de renda. O cadastro de pessoas físicas é um número único. Este ano, o CPF passou a ser obrigatório para crianças a partir de 12 anos declaradas como dependentes no imposto de renda. A partir do ano que vem, essa idade cai para 8 anos, uma exigência da Receita Federal. E a partir de 2019, a obrigatoriedade será para todos os dependentes de qualquer idade. A Receita Federal já vinha baixando a cada ano a idade mínima exigida para dependentes com CPF na declaração, uma forma de aumentar o controle sobre os dados dos contribuintes e evitar fraudes, como dependentes fictícios ou o uso de um mesmo dependente em 2 declarações, para pagar menos imposto ou aumentar o valor da restituição. Banco de dados, quando você tem um CPF e que ele é único para cada declarante, fica bem mais transparente esses cruzamentos e o trabalho da Receita de identificação de fraudes. A ideia é que o CPF seja feito cada vez mais cedo. Uma decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, que já está valendo, estabelece um modelo único de certidão de nascimento, com o número do CPF obrigatório. Luiz André ainda não tirou o CPF dos 2 filhos, de 6 e 8 anos. Diz que nunca precisou, mas agora vai aproveitar a exigência da Receita e fazer os 2 CPFs de uma vez. Eu acho que tudo que vem para ter mais identificação, que venha facilitar num futuro, porque hoje às vezes a criança não precisa abrir uma conta em banco, mas aquele CPF que ela tirou, valendo para a vida toda, eu acho que vai ser bom para o futuro. Eu acho que é tudo que vai vir para facilitar. Um funcionário de um doleiro disse em delação premiada que pagou propina ao governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do PMDB. A Globo teve acesso com exclusividade a trechos novos da delação. O delator afirma que foram quase 5 milhões de reais. Os pagamentos teriam sido feitos de 22 de julho de 2014 a 8 de maio de 2015, quando Luiz Fernando Pezão já era governador do Rio. Ele assumiu em abril de 2014, quando Sérgio Cabral renunciou e depois foi eleito. Nas planilhas entregues ao Ministério Público Federal,
um apelido chama a atenção: Pé Grande. São 5 pagamentos, que somam R$ 4.850.000. A delação é de Edmar Moreira Dantas. Ele era funcionário do doleiro Álvaro José Novis e gerenciava uma conta criada só para o pagamento de propinas. Carlos Vidal Barroso, assessor do governador, que ainda tem contrato com o governo do estado. Edmar Dantas disse que os valores repassados a Pezão vinham de uma transportadora e ele mesmo separava o dinheiro e entregava para um funcionário levar. O delator contou que os pagamentos foram feitos em vários endereços diferentes e, às vezes, nem tinham o endereço certo. Edmar Dantas disse que, no centro do Rio, a região mais movimentada da cidade, pagamentos de, no mínimo, R$ 350.000 foram feitos na rua. O governador Luiz Fernando Pezão reafirmou que jamais tratou de pagamento ou recebimento de recursos ilícitos e disse que não conhece e nunca esteve com Edmar Moreira Dantas. Pezão afirmou ainda que conhece Luiz Carlos Barroso de Piraí, cidade natal dos dois. A assessoria do governador informou que Barroso não é funcionário concursado, mas que só amanhã poderá esclarecer o cargo que ele ocupa e o tempo de serviço no governo. Nós não conseguimos contato com Luiz Carlos Barroso. A FETranspor declarou que desconhece o teor da delação que se refere a fatos supostamente anteriores à posse da atual administração da federação e afirmou que continua à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. José Carlos Lavouras disse que delações são prêmios para criminosos confessos e que delatores reiteradamente faltam com a verdade e induzem autoridades ao erro. O novo diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, tomou posse hoje em Brasília. Ele disse que o combate à corrupção vai continuar sendo prioridade, mas criticou o Ministério Público sobre a investigação de corrupção passiva que envolve o presidente Michel Temer. Segovia disse que a investigação deveria ter durado mais tempo. O novo diretor-geral da Polícia Federal tomou posse diante de investigadores e ao lado de autoridades investigadas pela PF. O presidente Michel Temer e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, os dois do PMDB, respondem a inquéritos na Lava Jato e também em relação à delação da JF. No discurso, o delegado Fernando Segovia disse que a prioridade dele é combater a corrupção. Buscaremos o combate incansável à corrupção no Brasil, que continuará sendo a agenda prioritária da Polícia Federal, tendo como premissa a continuidade de operações especiais, tais como Lava Jato, Cui Bono, Sermão aos Peixes, Cadeia Velha, Lama Asfáltica e tantas outras em andamento nos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e nas varas da Justiça Federal do Brasil afora. Segovia foi uma escolha pessoal do presidente Michel Temer, que atendeu à indicação de aliados do PMDB investigados na Lava Jato, sem ouvir o ministro da Justiça. Na cerimônia, o ministro disse que não há espaço para incertezas nas investigações. Neste âmbito de serena responsabilidade, sob a Constituição e as leis, não há lugar para o talvez ou o quem sabe. Não se pode admitir a ilação especulativa. Não se pode convalidar imputações sem referência sólida nos fatos e nos documentos. Temer foi prestigiar Segovia e o delegado fez questão de ressaltar que foi a primeira vez que um presidente foi à posse de um diretor-geral da PF. Temer não fez discurso. E na primeira entrevista depois da posse, Segovia criticou a condução da investigação pela Procuradoria-Geral da República, na época comandada por Rodrigo Janot, e pela própria Polícia Federal contra o presidente Temer, no caso da mala de dinheiro repassada para o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, pelo ex-diretor da JF, Ricardo Saldi. Segundo Segovia, houve um ritmo acelerado nas investigações, que precisa ser explicado pela Procuradoria-Geral da República. Foram fatos que aconteceram e que talvez tenham que ser melhor explicados. E talvez seria bom para que o Brasil inteiro soubesse que houvesse uma transparência maior sobre como foi conduzida aquela investigação, porque a gente acredita que, se fosse sobre a égide da Polícia Federal, essa investigação teria que durar mais tempo, porque uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime, quem seriam os partícipes e se haveria ou não corrupção.
é um ponto de interrogação que fica hoje no imaginário popular brasileiro e que poderia ser respondido se a investigação tivesse mais tempo. E quem pôs esse deadline que finalizou a investigação foi a Procuradoria-Geral da República. Talvez ela seja a melhor a explicar o porquê foi feito aquilo naquele momento e por que o senhor Joesley sabia quando ia acontecer para que ele conseguisse ganhar milhões no mercado de capitais. Essas investigações foram usadas na denúncia contra o presidente Temer. Ele foi denunciado por corrupção passiva em setembro, com base também nos indícios apontados pela própria Polícia Federal. A PF chegou às mesmas conclusões do Ministério Público. O relatório apontou evidências que indicavam com vigor a existência de corrupção praticada pelo presidente. Nele, a Polícia Federal disse: os elementos reunidos no inquérito permitiram que fossem elaboradas conclusões acerca do fato. Pagamento de vantagem indevida pelo grupo JF a Rodrigo Rocha Loures imediatamente e a Michel Temer, presidente da República, remotamente, em razão da interferência ou de suposta interferência no andamento do processo administrativo em trâmite no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Neste momento, as investigações por corrupção contra Temer estão suspensas por decisão da Câmara e só poderão ser retomadas quando terminar o mandato de Temer. Mas existe um outro inquérito contra o presidente em andamento, sobre a suspeita de ter editado um decreto para beneficiar a Rodrimar, uma empresa do setor portuário. Sobre essas investigações, o diretor da PF respondeu: ele continuará sendo investigado sem nenhum problema. Terá toda a celeridade, como todos os outros inquéritos do Supremo Tribunal Federal. O procurador da Lava Jato em Curitiba, Carlos Fernando dos Santos Lima, criticou na internet as declarações de Segovia, dizendo que não cabe ao diretor-geral da Polícia Federal falar sobre investigações, pois não é responsável por elas. E que não cabe à Polícia Federal falar sobre denúncias realizadas, porque isso é atividade exclusiva do Ministério Público. Segovia já escolheu seus principais diretores, que podem ser nomeados nesta semana. Ele deixou claro que o novo diretor de combate ao crime organizado, Eugênio Ricas, tem autonomia sobre a equipe da Lava Jato, para fazer trocas ou reforçar a equipe atual. Segundo Segovia, a ordem é investigar sempre com isenção. Quando você recebe uma denúncia de qualquer tipo, partido A está desviando recurso, partido B, alguma coisa nesse sentido, a gente deve o quê? Estabelecer uma linha de investigação para saber realmente se há esse tipo de desvio de recurso ou se há uma denúncia caluniosa quanto a esse tipo de notícia que aparece. Então a Polícia Federal ela jamais poderá tomar qualquer tipo de viés, vamos dizer assim, político-partidário. A Rodrimar declarou que nunca recebeu qualquer privilégio do poder público e que o decreto dos portos atendeu a uma reivindicação do setor e não da empresa. Afirmou ainda que está à disposição das autoridades. O Palácio do Planalto e a Procuradoria-Geral da República não quiseram se manifestar. O Palácio do Planalto confirmou hoje o nome do deputado Alexandre Baldi como novo ministro das Cidades. Tudo acertado. Ontem mesmo, o presidente Michel Temer formalizou o convite. Foi durante um almoço na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, autor da indicação. O deputado Alexandre Baldi será o novo ministro das Cidades. Hoje ele passou o dia em Goiás e não deu entrevista. Baldi não sofreu resistências na base. Teve aval do PMDB, do Centrão, principalmente do Partido Progressista, que passará a ser o partido dele. O deputado deixou o Podemos. No Ministério das Cidades, vai cuidar de programas como o Minha Casa Minha Vida, uma vitrine para aliados em ano eleitoral. Outro movimento da reforma ministerial será a saída de Antônio Embaçaí da Secretaria de Governo. Ele já avisou que não está interessado em ir, por exemplo, para a Secretaria de Direitos Humanos. Prefere reassumir o mandato de deputado. O Planalto sabe que qualquer passo em falso nessa reforma ministerial pode trazer mais problemas que soluções. Por isso, haverá apenas ajustes pontuais na equipe. E tudo muito bem conversado com o presidente da Câmara. Temer entende que Rodrigo Maia é imprescindível para reorganizar a base de apoio. Em Porto Alegre, Maia demonstrou que está empenhado na votação da reforma da Previdência, mesmo reconhecendo que vai ser difícil.
Previdência tem que ser esse ano, 2, 3 semanas, 4 semanas no máximo, a gente tem que estar votando. A seguir, o novo recorde da Rainha Elizabeth da Inglaterra. E a ditadura de Robert Mugabe mais perto do fim. Hoje teve jogo da Série A do Brasileirão e o Fluminense ganhou da Ponte Preta no Maracanã. Na cobrança de escanteio, o goleiro Aranha até defendeu, mas a bola sobrou e o Douglas marcou. Gustavo Scarpa chutou no travessão e Henrique Dourado fez o segundo. Fluminense 2, Ponte Preta 0. Com 46 pontos, o Fluminense... O julgamento do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e de outros 2 ex-dirigentes de futebol entrou na 3ª semana. Marim responde a 7 acusações que envolvem fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa e se declara inocente em todas elas. Nós vamos agora ao vivo a Nova York. O nosso correspondente Tiago Eltz está em frente ao tribunal que cuida desse assunto. Boa noite, Tiago. Quais são as informações que você tem para a gente? Boa noite, Bonero. Boa noite a todos. A testemunha de hoje aqui na corte do Brooklyn foi Santiago Penha, ex-executivo da Fullplay, empresa argentina, que negociava contratos, negociava direitos de transmissão de jogos internacionais. Penha contou que a Fullplay pagou propina a dirigentes de confederações da América do Sul para garantir os direitos de transmissão das eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 e 2018, de edições da Copa das Américas e da Libertadores. A promotoria mostrou diversos registros que seriam desses pagamentos e Penha contou que usava nas tabelas, nas listas, o nome de empresas de automóveis como codinome para os nomes de presidentes das confederações da América do Sul. Havia nesses registros o pagamento, por exemplo, de $1 milhão para cada dirigente por cada edição das eliminatórias e de $2 milhões por cada edição da Copa das Américas. Há também o registro de pagamentos que teriam sido feitos à Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, sem interferência da empresa dele, a Fullplay. Apesar de até esse momento ele estar falando do pagamento de propinas, nesse caso ele não deu maiores detalhes sobre esses pagamentos. Nesses registros há o nome Globo e o pagamento de $5 milhões no dia 15 de dezembro de 2010, sem mais nenhum outro detalhe. Ok, Tiago Eltz trazendo ao vivo de Nova York as informações. Em nota, o Grupo Globo reiterou que não tolera nem realiza pagamento de propinas. O presidente dos Estados Unidos voltou a incluir a Coreia do Norte na lista de países que fomentam o terrorismo. Donald Trump declarou que o regime da Coreia do Norte repetidas vezes apoiou atos de terrorismo internacional, além de ameaçar o mundo com a devastação nuclear. A medida permite que o governo americano imponha novas sanções econômicas ao país. O presidente do Zimbábue ignorou os pedidos para que deixasse o poder. E o próprio partido dele anunciou que vai abrir um processo de impeachment. O ultimato era até hoje, ao meio-dia. Assim que acabou o prazo, os universitários fizeram festa. Mas logo todos ficaram sabendo que Robert Mugabe não aceitou sair do cargo. O estudante disse que ninguém vai fazer a prova na faculdade até que o presidente do Zimbábue deixe o poder. As armas dos militares seriam argumentos ainda mais fortes. E mesmo assim, Mugabe não se intimidou. Nesse domingo, toda a imprensa mundial foi convocada supostamente para gravar a leitura da carta de renúncia. O volume da boate baixou, a partida de bilhar foi interrompida, todos acompanhavam aquele momento. Alguns zimbabuanos tinham certeza de que os militares escreveram um discurso. Então, do alto dos seus 93 anos, Mugabe jogou uma folha para lá, outra para cá, e a renúncia não veio. Os comandantes, sem saberem muito o que fazer, bateram continência para o homem que comanda o país há 37 anos. O partido do governo do Zimbábue prometeu entrar com impeachment amanhã. A acusação seria de que Robert Mugabe permitiu que a esposa usurpasse o poder. Aos olhos do Reino Unido, o presidente da ex-colônia perdeu o apoio do povo. O processo de impeachment deve durar só 2 dias. Alguns zimbabuanos contam nos dedos o momento de chutar o ditador do poder.
Os britânicos comemoraram hoje os 70 anos do casamento da Rainha Elizabeth com o príncipe Philip. Os sinos da abadia de Westminster, em Londres, tocaram durante 3 horas. Quando se casaram ali, Elizabeth ainda era princesa e Philip era tenente da Marinha Real. Aos 91 anos, além de ter o reinado mais longo, Elizabeth também tem o casamento mais duradouro da realeza britânica. O Jornal da Globo começa logo depois de Tela Quente, que hoje traz o filmaço Relatos Selvagens com o ator argentino Ricardo Darín. Boa noite. Boa noite, até amanhã.